Alô, som. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Gostaria de chamar aqui à frente o professor Amaury Sodré, vice-prefeito municipal, muitas das vezes prefeito municipal também, que aqui representando o prefeito Jesus, né, para fazer a sua explanação. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Hoje, como vice-prefeito, representando esse ato, o prefeito Jesus, eu não poderia deixar de estar aqui nessa abertura da LDO. E eu até peço desculpa a vocês, não vou poder ficar muito tempo, porque ainda tem que voltar na prefeitura. Então, mas eu fiz questão de vir nessa abertura, parabenizar o Luciano como nosso secretário em seu nome, parabenizando toda a equipe de trabalho da Secretaria de Finanças, os funcionários, a imprensa que se fazem presente, agradecer à Câmara, aqui a Câmara na pessoa da Beth Chedid, que está nos cedendo esse espaço, ao nosso vereador Ditinho, Sidney Guedes, está representando a educação também aqui o Serginho, que representa nesse ato a nossa educação do município. Então, mais uma vez, quero agradecer. A Assunção está chegando, né, Assunção? Mudou a fisionomia hoje, Assunção? Quero agradecer a todos e a todas, né, por esse espaço que daqui a pouco o Luciano vai fazer a explanação da nossa LDO. Muito obrigado e sucesso, Luciano. Obrigado, prefeito Amaury, representando o prefeito Jesus. A audiência pública hoje, ela diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020. Tá? Então, nós estamos fazendo a prestação de contas do exercício de 2018. Né? Hoje foi o último dia que o Tribunal de Contas esteve presente na Prefeitura por meio de 2 agentes de fiscalização para conferir o ano de 2018. Tivemos a grande notícia, né, das contas de 2017, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ano esse que nós tivemos muitos problemas com dívidas, arrecadação, teve a questão de adaptação, né, da própria administração com o novo governo. Então, com isso, nós conseguimos um grande resultado. Esse é um grande resultado para nós, termos a conta de 2017 aprovadas. O parabéns nosso vai para o prefeito Jesus, que tem organizado tudo muito bem, junto com o professor Amaury. Então, uma salva de palmas, por gentileza, para o prefeito, que tão bem, né, tem administrado e regido toda a orquestra de secretários para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Todos os secretários em união para atendimento ao plano de governo desenvolvido pelo professor Amaury e pelo prefeito Jesus, né, em anos anteriores ao eleitoral. Com o pleito, pudemos colocar em prática todo o seu plano de governo, né, no orçamento que iniciou 2018, né, e vai até 2021, dando continuidade a todas as ações e programas que estão implementadas e que vão vir a ser implementadas pela administração do prefeito Jesus. Em conjunto aqui com as chefias de divisão, no qual eu agradeço a presença, a Rosângela aqui presente, o William, o Edgar, né, o Celso aqui, o José Antônio, representando a auditoria, junto com o seu Antônio, né, e todos os demais servidores. Quero cumprimentar a vereadora Beth Chedid, presidente da Câmara, que, embora não esteja aqui presente, nos falamos no decorrer do dia, né, aniversário dela, os parabéns ficam registrados para ela, sempre parceira aqui da Câmara Municipal e da Prefeitura, né? O vereador Paulo Mário, líder do prefeito na Câmara, o vereador Marculino, que também não está presente, mas é o vice-líder, né? E todos os demais colegas, assim como o vereador Ditinho Bueno, aqui presente, no qual agradeço, que está sempre presente nas nossas audiências, colocando a sua sugestão, né, o seu questionamento, e isso é muito importante para nós, viu, Ditinho? Porque o orçamento ele é elaborado posteriormente à LDO. Esse projeto ele vai ser protocolado aqui na Câmara no dia 30 de abril, que é o prazo final, né? E com esse protocolo inicia o processo de avaliação pela Câmara, no qual provavelmente ou certamente vai realizar as suas audiências públicas, junto com os demais vereadores, as comissões, né? E com isso passa a se discutir todo o projeto, vai esmiuçar todo o projeto até a votação que se deve decorrer até 31 de julho, quando deve ser aprovado como limite máximo, e então nós começamos a elaborar a lei orçamentária do ano de 2020. Com isso, nós vamos trazer o detalhamento. Hoje nós vamos trazer de uma forma mais resumida, por área,
e quando nós estivermos aqui para apresentar o orçamento, nós vamos desmembrar essas despesas e onde elas vão ser aplicadas. Tá legal? Então, iniciando aqui a nossa apresentação, eu faço um destaque aqui para a nossa capa, né, da apresentação, digamos assim, das nossas máquinas e equipamentos que já chegaram, né, e estão chegando todos os dias. Chegaram mais 3 caminhões essa semana, uma máquina roçadeira, né, e tem chego aí no total de 35 máquinas, por enquanto, de 68 que vão chegar, do total. Tudo isso financiado pelo Finisa, que é um programa da Caixa Econômica Federal, conseguido após termos crédito a partir de 2018. Né, com o crédito que foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, nós conseguimos elaborar os projetos e, com isso, esse financiamento que deu muito certo e as máquinas já estão chegando. Outro projeto que foi aprovado, já virou lei, é o projeto de combate às enchentes, de 30 milhões de reais, né, que está em fase de análise pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, antigo Ministério da Cidade. Após a sua aprovação, isso volta para que nós possamos preencher o pedido de validação de limite, que é o PVL, né, junto ao SADPEM, que é um sistema da dívida pública federal, que nós já estamos fazendo. Então, a partir do momento que o Ministério, viu, professor Mauri, a partir do que o Ministério das Cidades, que é hoje Desenvolvimento Regional, der a sua aprovação, nós também já vamos aprovar a nossa parte do PVL para dar andamento nesse financiamento o quanto antes, uma vez já aprovado a lei aqui na Câmara Municipal. E isso vai compor o nosso orçamento também do ano de 2020. Né? A previsão é que esses 30 milhões iniciem vindo 12 milhões a partir de 2020, 2021 mais 12 milhões e o restante, né, chegando a próximo de 30 milhões em 2022. Então, é uma sequência de trabalho. Foi plantada uma semente aqui em 2019 que vai se decorrer ao longo dos próximos anos. Né? Projeto esse do prefeito Jesus, que, conforme a sua declaração, é um projeto para mais de 50 anos de combate às enchentes. Né? A cidade tem crescido muito, vai continuar crescendo, e com isso nós vamos apresentando as demandas aqui dos serviços públicos, dos investimentos, para que abarque todo esse crescimento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o segundo instrumento de planejamento. O primeiro é o PPA, que é o Plano Plurianual, que nós apresentamos no primeiro ano de governo, né, 2017. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela rege a elaboração posterior do orçamento. Então, digamos que todo ano existe uma LDO, né, e todo ano existe uma lei orçamentária. Porém, o PPA ele é único. Ele é o plano de 4 anos, e com isso, a cada ano, nós vamos fazendo a sua readequação. É claro que, no decorrer dos anos, é preciso fazer um replanejamento, porque as demandas elas não vêm como a inflação. Né? A gente brinca dessa maneira, porque alguns órgãos fiscalizam a prefeitura e pedem que as despesas também sejam pela inflação. Só que nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que é pela demanda. Conforme a demanda acontece, nós temos que alocar recursos. Às vezes é mandado de segurança que o próprio judiciário emite, eu tenho que cumprir de imediato. Às vezes são situações que o Ministério Público apontam por taques feitos em administrações anteriores, nós somos obrigados a cumprir naquele momento. Né? Então, tudo isso afeta um planejamento. E por isso que existe a Lei de Responsabilidade Fiscal para regulamentar todas essas modificações. Tudo que eu vou criar no meu orçamento, eu tenho que mandar uma lei para a Câmara. Tudo que eu vou executar, eu tenho que ter um programa, uma ação vinculada no meu orçamento. Né? Então, é dessa maneira que funciona. Tudo que na área pública se faz a partir do momento que eu tenho a minha regulamentação. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a lei mais importante que surgiu nesses últimos 20 anos, e, com isso, nós conseguimos atingir todas essas metas em 2017, com as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, foi divulgado ontem, né? Eu retorno a falar disso, porque, para a gente, é um orgulho muito grande, e orgulho para toda a nossa equipe, né? Para todas as secretarias, todos os servidores municipais, que não têm medido esforços, viu, Paulo Mário, para atender as demandas, né? Seja da população, seja dos vereadores, seja do tribunal, do próprio Ministério Público, e também do Tribunal Regional do Trabalho. Né? Pagamos muitas despesas de ações judiciais nesses últimos anos, foram mais de 13 milhões, incluindo precatórios, tudo isso para acertar a situação da prefeitura, né? Acertar o fluxo de caixa da prefeitura.
O artigo 165 ele regulamenta todos os 3 instrumentos, e no inciso 2 do artigo 165 da Constituição Federal, eu tenho a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Seguindo já aqui pelos fundamentos legais, os conceitos de receita, a projeção das receitas municipais é regulamentado no artigo 12 e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para 2020, a previsão de receita total, que nós chamamos de receita total, é a receita líquida, que é aquilo que nós vamos fixar de despesa, o valor de R$ 539.479.570, que é o nosso 100%. Para 2019, foi previsto 506 milhões. Tá? Então, nós vamos ver que a diferença desse 506 para o 539 é exatamente as despesas de capital, são os investimentos que vão ser feitos com o projeto das enchentes e também com os financiamentos que têm sido obtidos pela administração. Receitas correntes, com a retenção aqui do Fundeb, 525 milhões. Mas quando eu retiro a minha dedução do Fundeb, a minha receita corrente ela representa 89,51% da receita total, né? E 10,49% representam as despesas de capital. Despesas de capital são despesas apenas para investimento, né? Eu não posso utilizar para custeio da máquina pública, mas sim apenas para que sejam feitos investimentos, obras, aquisição de material permanente, né? Aqui nós temos um panorama desde 2016. Né? As arrecadações tributárias, nós percebemos que tivemos uma grande alta. Tudo isso é reflexo do trabalho que vem sendo feito pela divisão de receita, é feito pelo georreferenciamento que foi feito, pelos trabalhos dos auditores fiscais imobiliários, que fazem os levantamentos dos condomínios, das casas que são construídas no município, dos levantamentos fiscais pelos auditores mobiliários, que fiscalizam as empresas de maiores arrecadações e fiscalizam não só o ano atual, mas 5 anos, que é o período que tem sido feito. Né? Só entre 2017 e 2018 foram incrementados mais de 15 milhões de reais só com o trabalho dos auditores fiscais mobiliários e imobiliários. Então, percebemos que, quando colocado na prática, e os profissionais têm a sua liberdade de trabalhar, nós conseguimos alcançar os objetivos. Né, sem restrição. Então, não fiscaliza só um ou outro, a fiscalização ela é geral e é para todos. Né, essa que é a determinação do prefeito, é o que nós estamos cumprindo e fazendo um trabalho bem técnico na secretaria. Então, as receitas tributárias previstas para a LDO 2020, 174 milhões. As transferências correntes se destacam ali com 338 milhões, né, um incremento de 2019 para 2020, nós percebemos que em 2019, 316, 338. Tudo isso é por conta do aumento do índice de participação também que nós temos trabalhado. Né? Então, é um trabalho de fiscalização de formiguinha, que nós chamamos. Né? Nós temos que fazer mensalmente a verificação se as empresas estão prestando contas para a GIA do Estado, né? Que são as guias de apuração do ICMS. Não é um tributo que é municipal, mas se eu deixar ele à vontade, as empresas não prestam a sua declaração. E, com isso, o valor adicionado do município não é aumentado. Se ele não é aumentado, também não aumenta o índice de participação. Então, o nosso trabalho tem sido foco principal nessa questão do valor adicionado, sempre aumentando a cada ano. Né? 2017, 2018, 2019, tivemos 12,84% de aumento no índice de participação nesses 2 anos. Viu, Marco Vale? Tudo bem? Cumprimentar o vereador Kik Brown, o vereador Basílio aqui presente, o Sidney Guedes. Então, pois não? A Rita pela internet, né? Muito bom. Então, esse trabalho de fiscalização, que exige realmente dos profissionais nossos dedicação exclusiva, tem sido feito dessa forma. Nós regulamentamos os núcleos de auditoria dentro do setor e, com isso, nós estamos conseguindo fazer todos esses trabalhos voltados à área de legislação. Então, 539.479.570, o valor de previsão de receita para 2020. Lembrando que hoje nós estamos num processo de elaboração da LDO. Quando os vereadores fizerem as suas audiências, né, chegarem lá em julho e aprovarem esse projeto, vai acontecer o seguinte: nós começamos a elaborar a lei orçamentária. Em agosto, sai a prévia do índice de participação dos municípios do ano de 2020. Aí sim eu vou ter como prever se aquela receita de 338 milhões vai ser mais do que aquilo. Né? Aquilo ali já é um patamar mínimo.
Então, para eu saber, olha, vamos ter um incremento de mais tanto na receita própria municipal. Com isso, são mais de 20 milhões de reais que estão sendo incrementados de recursos próprios, recursos do ICMS. Recursos esses, pessoal, que serviu para quitar grande parte da dívida de 110 milhões apresentada em tribuna, apresentada em audiências públicas, tudo que foi demonstrado, dívidas que foram parceladas, que nós ainda continuamos pagando, dívidas que possivelmente possam vir também por conta de um julgamento de um precatório de mais de 60 milhões. Então, não é uma vida fácil falar que a prefeitura está bem e está ótima. Na verdade, ela está numa situação favorável, mas nós temos muitas situações desfavoráveis que podem vir a qualquer momento, que é o caso desse precatório, por exemplo. Se é julgado, e para nós pagarmos de um ano para o outro, dá para eu colocar na peça orçamentária do ano seguinte, e com isso eu tenho que reduzir investimento com recurso próprio, coisa que nós já estamos fazendo desde o ano passado. Investimentos esse para asfalto, melhorias de uma maneira geral para próprios municipais, aquisição de equipamentos. Nós conseguimos aumentar o efetivo de estagiários. Hoje nós temos mais de 350 estagiários atuando na prefeitura, de uma maneira geral, grande na sua maioria na educação. Conseguimos fazer estudos para que possivelmente tenha possibilidades de concurso. Nós temos muitas pessoas a serem aposentadas, muitas pessoas já aposentadas e continuam trabalhando também. Então, tem uma série de situações que afetam o nosso planejamento diário, mas nós vamos trabalhando conforme elas vão surgindo. De recurso próprio, a previsão é de 359 milhões. Esses 359 milhões, eles servem também de base para cálculo dos 15% da saúde e também dos 25% da educação. Então, é em cima desse valor que nós tiramos os 25% e os 15%. Até porque os recursos estaduais, federais, de fundos, operações de crédito, têm finalidade própria, são vinculados a um tipo de despesa. Eles não podem ser desviados de finalidade, eles podem ser aplicados somente naquelas despesas no qual tem vínculo. Nas despesas com pessoal, a previsão de 223 milhões de reais, aqui já incluindo, pessoal, os precatórios também. Então, não é somente para a folha de pagamento os 223 milhões previstos ali, são também para precatórios trabalhistas que envolvem o servidor. E toda a despesa que eu pago de precatório e de ação de pequena monta não entra no cálculo do percentual, ele é abatido posteriormente. Tanto que nós vamos ver depois que o valor de 223 é menor, por conta do cálculo que é feito em cima da receita corrente líquida. Juros e encargos da dívida, 2.519.000, já contando com o PEMAT, que é um programa que foi de modernização da administração tributária, financiado e concretizado em 2015, no qual nós iniciamos os pagamentos em 2018, e com isso a gente também começou a quitação, que se vai prolongar por mais 3 anos. O total de 5 anos é o programa do PEMAT que foi adquirido. PEMAT esse que veio com o georreferenciamento, iniciado em 2015 e 2016, finalizado com a foto e com todo o trabalho em 2016, e dado o prosseguimento em 2017. Ali eu coloquei um asterisco na parte de transferências, instituições privadas sem fins lucrativos, porque o tipo de contabilização, eu sempre trago de uma forma mais explicativa, por que modificaram tantos os valores. As despesas que são relacionadas à OS, a todas as entidades filantrópicas, tudo isso passou a compor a aplicação de transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. 3350 é uma outra rubrica. Então, não é mais na 3390 aplicação direta, mas sim transferência a entidades que faz a sua utilização do recurso e ela é obrigada a prestar contas de todo o recurso que é liberado para ela. 152 milhões a parte de despesas correntes, reduziu ali 203 para 152, porque aumentou a questão das contribuições. Então, está aí a questão das diferenças. Despesas de capital, 77 milhões, são todos os recursos vinculados. São convênios com o governo do Estado, convênio com o governo federal, convênios esses que os deputados têm buscado no Estado, têm buscado no governo federal, os próprios vereadores podem fazer isso junto aos seus deputados de seus partidos e trazendo recursos assim para o município executar.
A amortização da dívida envolve esses programas de financiamento que estão ocorrendo. E a reserva de contingência é um percentual mínimo de 0,5%, no qual nós reservamos para eventuais situações de calamidade pública, né? Existe reserva de contingência, aqui no caso, contingências para esse tipo de situação, calamidade pública, né? O que o Tribunal de Contas tem questionado é que muitos municípios fizeram decretos aí 2017, 2016, decreto de calamidade financeira, né? Uma coisa que não existe, né? Foi criada, mas o tribunal já está cortando essas questões também dos municípios que fizeram. Aplicação do ensino, nós temos aqui uma base de cálculo de 369 milhões, sendo que 25%, no caso, seria aí 92 milhões de reais. Se eu somar a dedução do Fundeb de 42 milhões e 600 e mais a aplicação dos 25% de 49 milhões, eu chego à aplicação de 59 milhões 860. Ou seja, 27,69% é o nosso percentual mínimo de aplicação em 2020. Isso nesse momento. Se lá em agosto eu tiver uma notícia boa de que a receita vai aumentar novamente do ICMS, eu tenho que mexer novamente aqui nessa questão, porque se aumenta a receita, o percentual cai, né? Aí eu tenho que aumentar a despesa também. E com isso eu tenho que gastar um pouco mais até na educação. Então, 2,69% a mais aqui, ele é sempre uma margem de segurança ao final da aprovação das contas também. O mínimo é 25. Se eu atingir 25,2, atingir. Mas eu posso correr um risco do tribunal entender que alguma despesa não é de educação e glosar. Com essa glosa, meu percentual cai. E eu corro o risco de ter uma conta reprovada, rejeitada, por conta de um percentual não atingido. Então, o mínimo é 25%, nós trabalhamos com 2% a mais, aqui, que seria 27,69%. Dá para atender essas demandas, ô Sérgio? Sérgio aqui representando o professor Adilson, né, da educação. Sempre também fazendo um grande trabalho lá na Secretaria de Educação, na parte de situações financeiras, né, planejamento financeiro da própria Secretaria. Aqui, pessoal, nós trouxemos as aplicações por programas, né? Como eu mencionei, não é feito um detalhamento muito maior, porque esse detalhamento é feito na lei orçamentária, é onde que eu vou ter realmente o quanto eu vou ter de receita no ano posterior, né, no ano de 2020, com a publicação do Índice de Participação dos Municípios. Processo legislativo é Câmara Municipal, com previsão de 20.194.000. Gestão Municipal Dinâmica é outro programa, 7 milhões de reais, envolve recursos próprios, recursos vinculados também, federais e estaduais. Gestão Transparente, 1.680.000. Tecnologia de Informação e Comunicações, 380.000. Encargos gerais, 23 milhões. Esses encargos envolvem grande parte dos parcelamentos que nós estamos fazendo e também os encargos que são recolhidos para a Previdência, né, dos servidores. Relações institucionais, tutela do interesse público, operações especiais, cumprimento de ordem judicial, 5.900.000. Aqui, grande parte é saúde, né, que recebe ali as ordens judiciais e são obrigados a atingir os cumprimentos. E outra parte, nós podemos dizer que são os precatórios, que são as requisições de pequena monta, que normalmente têm ocorrido na nossa gestão. 2017, setembro, outubro e novembro, nós tivemos um problema de vir para pagamento mais de 1,5 milhão por mês, né, e isso estava afetando demais o orçamento daquele ano também. E com isso nós mandamos um projeto para a Câmara, né, sobre as questões de se tornar R$10.000 o limite das pequenas montas para pagamento em 60 dias. Acima desse valor vira precatório, é julgado até 31 de julho. Em agosto eu tenho a relação de precatórios que eu tenho que pagar no ano seguinte. E com isso eu consigo planejar um pagamento mais tranquilo. Esse ano nós começamos a fazer os pagamentos agora ao final de março. Toda semana eu pago um precatório. E isso vai percorrer o caminho, viu, Ditinho? Até a quitação de todos os precatórios. Né? Nós já quitamos 8 precatórios esse ano, né, e tem aproximadamente mais 7 a serem quitados. Então, toda semana nós estamos quitando um na sexta-feira, justamente para acabar com a demanda desse ano aqui e encerrar essa situação.
tivemos uma certidão ao final de 2018 de adimplência de precatório, ou seja, né, todos os precatórios estão regularizados, seja de pequena monta, seja os precatórios de grande monta. Na semana passada, o Dr. Tiago e eu, nós tivemos, junto com o juiz do trabalho aqui de Bragança Paulista, né, no qual nós demonstramos para ele a seguinte situação. Quem marcou a reunião fomos nós, né, para organizar com ele que não se faça mais bloqueio nas contas da prefeitura, porque nós estamos pagando. Ou seja, mande para nós os requisitórios e nós pagamos, né? O recurso já está reservado. O prefeito já reservou 1,5 milhão no fluxo de caixa para pagamento dessas demandas. E é o que está acontecendo. O juiz deferiu verbalmente ali na hora, né, para nós, e que não ia realmente mais fazer os bloqueios nas contas da prefeitura. E isso é muito importante para nós. Fala assim, não vai fazer mais bloqueio, que bom, tal. Mas o bloqueio, pessoal, é em qualquer conta da prefeitura. Está no CNPJ da prefeitura, é 20 mil, 30 mil, bloqueia. Né? E, às vezes, são contas vinculadas. São contas da educação, são contas da assistência social, contas da saúde. É aquela conta que tem dinheiro, mandou o comando para o Banco Central, faz o bloqueio. Então, não vai acontecer mais isso. Tudo o que aconteceu nesses 2 anos de bloqueio, o que nós fizemos? Nós repusemos com recurso próprio e estamos fazendo a baixa na contabilidade. Então, isso está muito bem controlado também, né, na prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019, que vai ocorrer agora em maio, na última semana de maio. Nós vamos trazer na audiência pública essa demonstração, né, de quantos precatórios foram quitados, o que é precatório de pequena monta, o que é precatório de grande monta. Aqui ainda nós temos a questão de valorização dos servidores, envolve vale alimentação, vale transporte, envolve capacitação, né, envolve uma série de situações voltadas aos servidores. A escola de governo, né, que foi implementada nos últimos anos, alimentação escolar, valorização do profissional da educação, 102 milhões. Então, aqui nós percebemos que os programas eles estão de uma maneira global. Todo o recurso que está nele, né, para execução, posteriormente vão ser desmembrados em ações. Aqui eu tenho o desmembramento por programa, dentro de cada programa unitário de cada área. Na lei orçamentária vai vir um detalhamento por ação e por despesa, até o elemento da despesa. Por exemplo, material de consumo, quanto que eu vou gastar, material permanente, uma obra, serviço de terceiros que eu pretendo contratar. Né, esse detalhamento vem de uma outra maneira. Desenvolvimento cultural e turístico, 15.566, já envolvendo recursos do DAD, né, que estão previstos para vir, essa reforma do colégio, né, São Luís, e mais uma série de outras áreas que vão ser investidas na cultura no ano de 2020. Então, esse é o orçamento da cultura hoje, R$15.566.000. Chegando lá em agosto, como eu falei, se nós tivermos uma surpresa boa de que a receita do ano que vem vai aumentar pelo índice de participação, nós passaremos a revisar todas as secretarias como nós fizemos. Nós reunimos com cada secretário, foi apresentada a sua demanda, nós sabemos que o cobertor é curto, né, não cabe tudo aquilo que a gente gostaria, senão não precisaria de 4 anos. Então, o PPA está quebrado em 4 anos para que sejam executados na medida em que as coisas vão acontecendo. Entrou mais receita, a gente consegue antecipar um programa, criar uma situação nova. Né? Da questão da saúde, né, atenção básica, 41 milhões, média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, 66.888. A saúde aqui sendo representada pela Renata, a gestora financeira da secretaria, né, representando a Marina, também aqui hoje presente. Agradeço a sua presença aqui. Assistência farmacêutica, vigilância e saúde. Aqui nós temos, na parte de infraestrutura urbana, 16 milhões. Né? 16 milhões foram alocados de investimento com recurso próprio. Tá? Coisas que a gente vinha sonhando em 2017, conseguimos utilizar aproximadamente 6 milhões para investimento com recurso próprio em 2018, né? E para 2019 nós estamos tentando aumentar ainda mais essa capacidade de investimento do recurso próprio
em retorno de infraestrutura para a cidade. Segurança Pública Integrada, outro programa, desenvolvimento socioassistencial, gestão do sistema de assistência social SUAS, proteção básica, média e alta complexidade também, aqui sendo representada hoje pela CEMADES, né, a Adriela, obrigado pela presença também, gestora financeira da Margarete, da CEMADES, né, que também tem feito muito bem esse trabalho. Então, nós percebemos que aqui não é somente a Secretaria de Finanças, né, é a Secretaria de Finanças juntamente com as demais secretarias, a Renata da Saúde, o Sérgio da Educação, a Adriela da Assistência Social, e que cada secretário tem o seu gestor lá na sua secretaria para poder fazer esse trabalho técnico, esse trabalho de regulamentação das suas normas, né, das suas legislações. E, claro, né, os próprios secretários em contato conosco lá na secretaria. Então, eles, vira e mexe, estão lá, nós estamos conversando direto para poder atender as demandas de cada área. Então, o Poder Legislativo previu para 2020 o valor de R$ 20.194.900. E o Poder Executivo, R$ 519 milhões. Então, somando o total da despesa aqui, né, 539, assim como a receita líquida. Nós percebemos que a receita ela é totalmente da Prefeitura, 539 milhões, mas na hora de repartir com a Câmara fica com 20.194 no próximo ano, né, e os 519 milhões com o Poder Executivo alocado nas suas despesas. A cada ano que a Câmara devolve o seu recurso, ele vem para complementar o final do ano, né, para pagar despesas que são de folha de pagamento, ou às vezes chegar num aperto, vamos supor que tivéssemos um aperto para pagar principalmente os precatórios. Precatório é uma preocupação muito grande minha e da nossa gestão, né? Então, nós procuramos quitar já no primeiro semestre para ficar tranquilo nos próximos meses, que é um dos requisitos que dá, inclusive, reprovação de contas, né? Então, se você não paga todo o precatório do ano, o que vai acontecer é a sua conta ser rejeitada. Se você não atinge os 25%, é rejeitada. Se não atinge os 15%, é rejeitada. Se não atinge os 95% do Fundeb, a mesma coisa. Então, assim, são indicadores que, mensalmente, junto com o professor Mauri, né, nós fazemos reuniões lá na prefeitura, periódicas, toda semana, com a educação. A saúde tem atendido de uma maneira muito perspicaz, né? Perspicaz, é isso? Perspicaz, né? A sua demanda, né, e tem atingido mais de 25%, 28% a saúde, sendo que o mínimo é 15%. Né? Então, a alocação de recurso ainda continua alto, mas é porque a demanda é alta. Então, não tem o que fazer diminuir para não prejudicar também os serviços públicos. Bom, aqui a base de cálculo é a mesma, 369 milhões, 15% daria 55 milhões para aplicar na saúde. E o recurso reservado para aplicação na saúde em 2020, pessoal, 136.570 mil. Né? Então, é 27,94%. Né? Enquanto eu tenho aqui na educação 27,69%, eu tenho na saúde 27,94%, para atender demandas que já existem. Né, já existe, são programas já implementados, isso é só recurso próprio, eu não estou falando aqui de convênio, não estou falando de recurso estadual, federal. Despesa com pessoal, nós fechamos agora o mês de março com 42%. Tá? Ao final do ano estava em 42,75% e agora reduziu para 42%. Isso quer dizer que teve um aumento de receita novamente. Que tem suprido as nossas demandas junto às dívidas anteriores e também a folha de pagamento. Então, a previsão aqui, 223 milhões para pessoal e encargos, a receita corrente líquida, 482 milhões. Por que não é o 539 milhões e sim o 482? Porque é somente em cima das receitas constitucionais e próprias do que o município recebe. Então, o ICMS, o IPVA, o IPI, a receita própria com IPTU, né, ITBI, ISS.
E aqui eu trouxe para vocês o que eu trouxe na audiência anterior e que no ano passado eu havia prometido que colocaria, né, a própria Assunção tinha colocado essa demanda e nós procuramos atender de que maneira, né? Os ODS estão aí há um certo tempo. Em 2017 nós iniciamos os estudos e em 2018 nós conseguimos colocar na lei orçamentária, tá? E a partir deste ano nós colocamos na LDO 2019 e também na LOA, né? Situações que fica o Poder Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária medidas necessárias para atendimento às metas e objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU, conforme descrito nos detalhamentos dos programas de governo, né? Fui até o Tribunal de Contas do Estado, não consegui um exemplo de outros municípios que estavam fazendo, né? Você conseguiu algum? Não? Também não, né? Não conseguiu, né? E aí, com isso, o que nós conseguimos ver? Que realmente não tinha um modelo. Então, nós pensamos onde nós vamos colocar essa questão dos ODS, né? Então, dentro de cada programa, quando os vereadores detalharem aqui a LDO, vão ver que nos programas estão descritos os ODS, né, de cada área. E de cada programa, de cada ação também que está sendo identificado. Esse é um modelo, está muito pequeno aqui, mas o slide vai estar disponível depois para vocês. A própria Câmara já tem acesso, ela pode estar enviando por e-mail. É um exemplo de onde que estão os ODS, né? Naquela parte que está grifada em azul, é exatamente onde que vão ser descritos os ODS. Depois que eu falar, o programa de desenvolvimento da cultura, ele traz o seu objetivo completo ali. Ao final dele, eu trago meus ODS, que são obrigatórios de atendimento também. Aqui é no site da Prefeitura, né? Nós temos aqui a relação de todos os protocolos internos da Prefeitura. Hoje é possível, inclusive, vocês consultarem os protocolos da Prefeitura no site, né? Na aba de serviços, nós implementamos lá a consulta de protocolo, onde o munícipe não precisa mais ligar ou ir até a Prefeitura para ver onde está o seu protocolo. Ele entra lá e já verifica onde está e liga no lugar certo, né? Ao invés de ligar no PABX, ele já vai ligar direto na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Cultura, na Secretaria, enfim, né? Ele já verifica onde está o PA dele, o protocolo, e aí com isso ele fica mais fácil a sua cobrança também. Nós temos os arquivos que podem ser baixados no site da Prefeitura, lá na aba de Transparência, também Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ali está todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com as demais secretarias, né? Cada ODS, às vezes, atinge 3, 4 secretarias, existe um protocolo para cada um, e nós estamos fazendo um trabalho de migração de dados, onde que nós vamos depois fazer uma consolidação de tudo isso. E aí vamos divulgar também na página dos ODS. Então, com relação à LDO 2020, pessoal, de uma maneira muito objetiva e muito sucinta, né, porque a LDO, como eu disse, ela é sintética e o orçamento ele é analítico. Com o orçamento, nós vamos ter o detalhamento maior, né, por programas, ações, e até chegar ao nível de elemento da despesa. Tá? Então, encontra-se aberto o espaço para perguntas e comentários dos participantes. A sua sugestão vai ficar gravada aqui no site da Câmara, né, e também sendo anotada pela Natália, que é da divisão de imprensa, né, fazendo a ata aqui da audiência pública. Tá ok? Na segunda-feira eu devo finalizar o projeto e na terça-feira protocolo ele aqui na Câmara, né, como prazo da lei orgânica do município e também como prazo da lei de responsabilidade fiscal. Terça-feira, isso mesmo. Então, encontra-se aberto o espaço aí para perguntas, questionamentos aí que venham a ser feitos, e eu fico à disposição de vocês. Boa noite a todos e todas presentes. Boa noite, só um momentinho, por favor. Desculpa. Gostaria de chamar o Paulo Mário para compor aqui a mesa, né? O Ditinho Bueno, a Rosângela e o William, por favor. Desculpa, pode... Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite aos secretários, vereadores e vereadoras presentes. Meu nome é Ivan. Eu faço parte do Conselho Municipal de Política Cultural, que está com muitos membros aqui hoje presentes nessa audiência. Conselho de Política Cultural existe
já há alguns anos. E nós fizemos uma reunião para conversar sobre as diretrizes orçamentárias da cultura, principalmente analisando a partir da lei que está em vigência de 2019, que geralmente é a base para criar de 2020. E a análise do Conselho, e eu estou aqui como um pouco porta-voz do Conselho, caso algum membro queira falar depois, primeiro que a lei ela mistura muito o que é cultura e turismo. Ela não divide, especifica o que é que está sendo investido na área de turismo e o que é que está na área de cultura. E isso atrapalha muito o entendimento de como é que vai se dar o investimento. A lei de 2019, especificamente, ela tem uma linha que chama acesso à cultura. São R$323 mil nessa linha da LDO desse ano, que estão para acesso à cultura, e que é uma linha absolutamente genérica. A gente não consegue entender que tipo de investimento vai ser feito com relação ao acesso à cultura. Pode ser qualquer coisa. Então, portanto, o Conselho fez uma deliberação, e eu vou ler a resolução que a gente fez, e para encaminhar aos senhores para considerar nesse processo da elaboração da LDO, aí, que está já, como o senhor disse, para ser encaminhada na terça-feira. Então, o Conselho Municipal de Política Cultural de Bragança Paulista, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar 807, de 16 de dezembro de 2015, considerando o artigo 41, inciso 11, da referida Lei Complementar, quanto à competência do plenário deste Conselho para apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área da cultura, considerando o artigo 88, parágrafo 1º, da referida Lei Complementar, que dispõe que o financiamento do Plano Municipal de Cultura será previsto no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA, considerando o parágrafo 2º do mesmo artigo 88 da referida Lei Complementar, que dispõe que deverá ser assegurada a participação do Conselho Municipal de Política Cultural na elaboração do Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA, considerando o artigo 30, inciso 12, da referida Lei Complementar, que dispõe que entre os princípios do Sistema Municipal de Cultura, que devem orientar a conduta do governo municipal, está a ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, considerando o artigo 59, inciso 1º, da referida Lei Complementar, que dispõe que dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária constituem uma das receitas do Fundo Municipal de Cultura, e seu parágrafo 1º, que determina que o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deverá prever recursos anuais para o Fundo Municipal de Cultura, considerando a aprovação do Plano Municipal de Cultura por este Conselho, em reunião realizada em 18 de outubro de 2018, e encaminhamento ao Executivo Municipal em 12 de novembro de 2018, aqui um parênteses, esse plano foi aprovado pelo Conselho, como eu disse, em outubro do ano passado, mas ainda não foi encaminhado à Câmara. Nós estamos ansiosos, esse Conselho aguarda ansioso pelo encaminhamento desse plano, que norteia as ações para a cultura nos próximos 10 anos. Ele está sendo, inclusive, elogiado pelo time que está fazendo o plano diretor da cidade. Não temos uma justificativa ainda razoável para ele não ter sido encaminhado para a Câmara. Considerando a deliberação em reunião extraordinária, realizada no dia 24 de abril de 2019, realizada com a maioria absoluta dos membros do CMPC, resolve. Primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do município de Bragança Paulista, referente ao ano de 2020, deve levar em consideração as ações e metas estabelecidas no Plano Municipal de Cultura para o período. A consolidação dessas ações para o período especificado encontra-se no anexo 1 desta resolução. 2. A estrutura da referida LDO do município de Bragança Paulista deve estabelecer de forma explícita quais recursos e linhas orçamentárias são destinados à área da cultura, sob gestão da divisão de cultura, e quais são destinados à área do turismo, sob gestão da divisão de turismo, para garantir transparência e clareza no tocante a como cada uma dessas áreas está sendo contemplada no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 3.
Os recursos destinados especificamente à área da cultura devem ser ampliados progressivamente, como estabelece a lei, até que atinjam o percentual de 1% do orçamento municipal executado, conforme estabelecido pelo Plano Municipal de Cultura aprovado por este Conselho e pela Lei Complementar 807 de 2015, artigo 30, inciso 12. 4. A estrutura da referida Lei de Diretrizes Orçamentárias deve evitar linhas muito genéricas e levar em consideração tipos de ações específicas das políticas culturais, além dos eventos culturais com viés turístico, apontados na LDO de 2019. A LDO de 2019, além dessa linha genérica, ela estabelece uma linha por evento que acontece. Então, tem Festival de Inverno, tanto. Maio Cultural, tanto. Carnaval, tanto. Só que não tem nenhum tipo de ação continuada ao longo do ano. Então, desenvolvimento da cultura é muito além dos eventos. Então, precisa estar especificado o que é que vai ser feito nesse sentido. A estrutura 5. A estrutura da LDO deve contemplar explicitamente, além de recursos para esses eventos, dotações orçamentárias específicas para ações de 1. Formação cultural, cuja aplicação engloba todas as atividades estabelecidas no Plano Municipal de Cultura para o campo formativo e educacional dentro da área da cultura, sobretudo para o desenvolvimento de ações de formação continuada, não apenas oficinas pontuais. 2. Fomento à cultura, cuja aplicação engloba todas as ações estabelecidas no Plano Municipal de Cultura para o campo de fomento e incentivo às atividades e projetos culturais dos coletivos, comunidades, entidades e fazedores de cultura e arte do município. 3. Difusão e circulação cultural, cuja aplicação engloba todas as ações estabelecidas no Plano Municipal de Cultura para o campo de difusão e circulação das produções e atividades culturais dos coletivos, comunidades, entidades e fazedores de arte e cultura do município. 6. A estrutura da LDO deve contemplar, por fim, de forma explícita, dotação orçamentária para o Fundo Municipal de Cultura, de modo que o aporte do Tesouro Municipal para o fundo seja de, no mínimo, R$600 mil, para que este Conselho possa, de forma autônoma, garantir que as ações consignadas no plano para o período serão minimamente desenvolvidas. Então, esse é o conjunto de deliberações que o Conselho fez, observando esse plano, que a gente também está aguardando que seja encaminhado à Câmara. Obrigado, desculpa o andar da Ivan, fala. Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas colocações. É de grande importância nós termos acesso a essas questões também. Embora a gente não consiga participar de todos os conselhos municipais, é importante que os conselhos participem mais efetivamente das audiências públicas, né? Por isso que nós estamos realizando fora do horário de expediente. Nós implementamos em 2017 as audiências temáticas também, que vão envolver 4 áreas, né? Que é educação, saúde, assistência social e uma audiência que é geral, que envolve todas as demais secretarias. Então, os conselhos municipais, eles são sempre convidados e sempre bem-vindos à audiência pública, justamente por isso, para você emitir a sua opinião, deixar registrado aquilo que vocês têm, né, de demandas e a gente tentar atender naquilo que for possível, né? A administração, ela tem as ações específicas, tem os serviços continuados próprios, e com isso nós estamos buscando o quê? Recuperação fiscal, mais receitas, para poder implementar outras situações que são de demanda, seja da população, dos próprios vereadores ou dos conselhos municipais, que têm participação muito importante na administração pública, né? Com relação às questões de forma genérica e específica, né, quando você discrimina uma ação lá específica ou genérica, a específica, claro, ela tem já um recurso que tem a sua vinculação própria. Então, eu vou fazer uma reforma no Colégio São Luís, eu tenho uma ação específica para isso e tenho um recurso do Estado que vai vir. Quando eu coloco uma ação genérica com recurso próprio, quer dizer que podem surgir demandas durante o exercício e eu não ter que mandar uma lei um projeto de lei para a Câmara, passar por outro processo de aprovação para que eu crie aquela ação específica, que é exatamente isso que você comentou. Então, a ação genérica, muitas vezes, dentro de um orçamento público, é para atender demandas que surgem no meio do caminho. São demandas que
são deliberadas lá por vocês, muitas vezes junto à Secretaria de Cultura, e ela vai procurar atender da maneira que o orçamento for liberado para ela também. Então, hoje nós colocamos, sim, para os eventos, os valores reservados, né, especificamente para cada evento. Hoje você pode ver que tem lá Festival de Verão, né, o de Inverno, do Natal, tem tudo separado. Mas fica a sua sugestão, eu acho que é plausível, da gente trabalhar um detalhamento maior na lei orçamentária. Porque a LDO, ela é realmente de forma sintética, eu não trago o detalhamento por ação especificamente já nas despesas. Mas na lei orçamentária, que eu vou estar elaborando em seguida, a partir do momento que eu protocolei na Câmara dia 30, eu já inicio o processo de elaboração da LOA do ano que vem. E todo o detalhamento que vai ser feito. Faço uma reunião com cada secretaria e a secretaria apresenta as suas demandas, as demandas do conselho e as demandas que são possíveis serem atendidas dentro daquela limitação de receita. Né? Como eu comentei aqui hoje, a receita está prevista em 539 milhões, sendo que 23 milhões e meio é investimento, é recurso de despesa de capital que são já específicos. Né? E as receitas próprias é o que nós temos tentado aumentar para poder suprir essas outras demandas. Toda vez que eu aumento a minha receita, eu aumento a aplicação na saúde, eu aumento a aplicação na educação automaticamente, né, que é percentuais, os únicos 2 percentuais fixos que nós temos a nível nacional, são esses dois, os 15% e os 25%, 40% de vinculação. Né. Eu tenho a folha de pagamento também vinculada, onde que eu tenho ali um limite máximo para a utilização. Então, na LDO, eu trago, sim, os programas, trago as ações de uma maneira mais genérica, né? Não eu trago, Luciano, né? Legislação, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O processo de planejamento que é feito de transparência pública pela Lei Complementar 131 de 2009, que trata exatamente dessa questão de como deve ser feito. E dos fundos municipais, eu entendi a sua demanda aqui, que você menciona 600 mil reais destinados ao fundo. Mas há algum tipo de apontamento de origem desses 600 mil, ou vocês não chegaram a verificar de onde poderia ter sido feito esmiuçar mesmo o orçamento e falar, olha, esses 600 mil, eles vão vir de alguma captação, de alguma questão nesse sentido, porque vocês mencionaram um valor, mas não mencionaram a origem. Como repasse do Tesouro Municipal. Repasse do Tesouro Municipal, essa que seria a proposta? Na verdade, assim, vou tentar explicar e ser um pouco mais objetivo. Primeiro que eu entendi com relação às linhas genéricas, porém, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Porque se você está me dizendo que é importante ter linhas genéricas, e eu compreendo, porque no dia a dia da administração também já trabalhei na gestão, você precisa ter linhas para aportar isso. Porém, aí você coloca uma linha específica para Festival de Inverno, uma linha específica para cada evento, e aí você não está sendo nada genérico, certo? Por que essas ações que eu estou colocando aqui são importantes? Porque elas não acabam no momento em que elas são realizadas. Quando você tem uma atividade de formação, essa formação vai ser levada por aquele artista, por aquele fazedor de cultura, ao longo de toda a sua vida, e vai fortalecer a cena cultural da cidade. Quando você tem um festival de inverno, sem dúvidas ele é importante para dinamizar a atividade cultural da cidade. Porém, quando ele passa, quando ele termina, pouco fica. Talvez a gente possa entender mais esses eventos no sentido turístico e do que ele pode aportar. Por isso que é importante separar, entender se isso está sendo... Só um segundo para eu concluir. Eu entendi. Cultura e turismo é uma ação, né? Nós chamamos ela de função, né? Na Lei Federal 4.320, de 64, cultura e turismo. É uma ação específica, assim como eu tenho uma só saúde, né? Eu tenho uma outra só educação. Tem cultura, tem turismo. A vinculação das duas áreas, por conta de ser secretaria, é possível separar posteriormente dentro do orçamento. Tá? Então, assim, a sua sugestão, eu acho que é muito plausível, né, a apresentação que foi feita, né, como você comentou, até para a secretária Vanessa, né, que em seguida, na elaboração da lei orçamentária, eu vou ter uma conversa com ela também, assim como vou ter com a saúde, com a educação, com todas as áreas. E com isso nós vamos estar tentando abarcar o máximo de situação possível que o secretário apontar para nós. Porque, né? Assim, só para salientar que esse modelo de lei genérico é o que acontece em Bragança há muito tempo. E é um pouco por isso que Bragança não tem projetos estruturados de políticas estruturantes para a cidade. A gente não tem um equipamento público quase de cultura que a gente possa usufruir. A gente tem que usar um teatro que é privado, porque o município não tem.
Então, a gente tem, por exemplo, o que é que a gente tem de formação cultural na cidade? Não tem quase nada. Se você pensar Vinhedo, que é uma cidade que tem metade dos habitantes de Bragança, ele atende, nas oficinas culturais deles, 2.500 pessoas. Eu não estou falando de 2.500 pessoas que se atendeu na história desse programa. Nesse momento, há 2.500 pessoas em Vinhedo sendo formadas por projetos de formação continuada. Bragança não está conseguindo atingir, se muito me engano e muito me esforçar, o número de 100 pessoas. Não tem 100 pessoas passando por formação continuada. Então, um projeto de formação continuada para a área da cultura, a gente não está falando de nada muito fora da realidade. Só que dentro da lei orçamentária de 2019, isso, junto com circulação de produções, junto com fomento às produções locais, está tudo genericamente dentro de uma linha que chama acesso à cultura, que a gente sabe que, além dessas, vai atender outros eventos que não estão lá. Então, por exemplo, tem Consciência Negra, que não está discriminado especificamente com a sua dotação, mas existe e vai sair daquela linha genérica, junto com todas essas ações. Quer dizer, se é que essas ações vão sair. Então, assim, o nosso apelo é para que essas ações que estão consignadas nesse plano, que foi aprovado pelo Conselho, e que fica nosso apelo também aos vereadores da base, que ajudem também que esse plano venha para a Câmara, porque é um plano importante para Bragança, vai nortear as ações para os próximos 10 anos, e para que ele possa começar a ser executado. A gente está falando de 2020, a gente está falando do primeiro ano de que esse plano vai estar em vigência. Então, se a gente não encaixar na LDO as ações que estão colocadas ali dentro do plano, a gente vai perder mais um ano. Então, assim, é importante ter isso em mente, que o plano ele vai tentar desenvolver a cidade e segurar na cidade as cabeças criativas que essa cidade perde ano após ano, porque a gente está perto de São Paulo e todo mundo que é artista e tem uma carreira que vai ser desenvolvida vai embora, porque Bragança não tem ambiente para isso, ambiente para o desenvolvimento da cultura. A gente não tem mercado, a gente não tem incentivo público, os artistas da cidade ficam pedindo migalha para ser contratado no festival, assim, como se isso fosse muita coisa. Então, a gente está pedindo uma política pública de continuidade que desenvolva a cultura da cidade e que não fique parada só pensando num calendário de eventos que nem a secretaria, me desculpa, mas a secretaria, infelizmente, não tem nem estrutura para lidar nem com esses eventos, porque ela não tem funcionário, não tem chefe de divisão, nem de cultura, nem de turismo. Ela não tem quase nenhum funcionário, ela não tem um funcionário técnico concursado. E assim, então, a política... não é somente a Secretaria de Cultura que não tem. Né? Sim, a prefeitura ela é muito precária. Isso, né? É o que cabe ao Conselho de Cultura falar. Sim. Certo? Ivan, mais alguma coisa? Não, é isso. Eu só queria protocolar contigo que a gente vai entregar oficialmente essa. Tá, joia, eu recebo o seu documento, né? Nós estamos em audiência pública e com isso o que acontece, né? As suas sugestões elas são importantíssimas, né? Porque assim nós fazemos o planejamento orçamentário e financeiro lá na Secretaria de Finanças, que faz de todas as demais secretarias. Então assim, de que maneira que nós elaboramos? Em conversa com o gestor da pasta, né, no caso a Vanessa, e juntamente com as demandas do prefeito. Então, o detalhamento que vai ocorrer na próxima peça orçamentária, que é a LOA, ela pode ser trazida de uma maneira descritiva, conforme você está me propondo aqui. Né, mas eu preciso debater isso com a secretária, né, assim como se tivesse alguém de outro conselho e apresentasse a sua ideia, ficasse registrado, eu vou receber o seu documento e vou debater realmente com a secretária para que isso venha a se materializar dentro da peça orçamentária. Né, porque assim, você fala de um programa e você não tem a materialização dele no orçamento, na LOA, você colocou LDO aí, né, mas é na LOA onde eu faço todo o detalhamento e apresento para a Câmara para votação até 31 de dezembro, onde que eles vão estar fazendo aqui a verificação de metas físicas e metas financeiras. Então, eu coloco agora de uma maneira genérica, que eu digo genérica, sintética, na verdade, né, resumida, e no analítico que eu vou apresentar na LOA, vem as metas físicas e financeiras. Então, você está me falando do fundo, por exemplo, de cultura. Né? Eu vou falar para você não só do fundo de cultura, mas eu vou falar de 15 fundos meramente contábil que a prefeitura tem.
né? Fundos esses que não encontramos na prática a sua execução. E nós começamos a fazer essa regulamentação a partir de 2017, onde nós criamos para cada fundo um protocolo específico e começamos a manter registrado todo o seu histórico. Quanto que iniciou de receita, quanto foi abarcado de receita nova e quanto está sendo utilizado pelas secretarias. Na maioria desses fundos são registrados ali a opinião do Conselho. Vou dar o exemplo aqui do Conselho da SEMADES, né, do Conselho da Saúde, Conselho da Educação, e a secretária faz as suas requisições e utiliza todo o recurso que está na pasta. Né, e aquilo que pertence ao fundo é deliberado pelo Conselho realmente. Né, então, é uma demanda que você está me propondo aqui de 600 mil, que eu vou tentar atender de alguma maneira. Né, não sei se vai ser totalmente, mas eu vou procurar atender de uma melhor maneira possível. Se nós conseguirmos o aumento do índice de participação novamente para o ano que vem, aí está um plus que eu conseguiria alocar para poder atender o pedido do Conselho. Né, depois vocês vão deliberar sobre as demandas que vão ser executadas. Vocês não executarão as ações, vocês opinarão através dos seus documentos, que têm validade pública, é um ato público, né, e é feito a partir da requisição de compras que a Secretaria de Cultura vai fazer posteriormente. Luciano, posso só complementar um pouco a história que está acontecendo aqui? Que eu acho que está tendo um pequeno equívoco. Eu acho que a gente tem que fugir aqui um pouco de que isso que o Ivan está propondo aqui é uma proposta, é uma demanda, ou que você vai colocar, que você vai ver, que a secretária vai ver. Acho que o ponto principal, a gente tem uma lei aqui aprovada, uma lei de 2015, que é a Lei do Sistema Municipal de Cultura. Vocês não são obrigados a ter conhecimento dessa lei, é óbvio, mas essa lei que consta nesse documento, a Lei do Sistema Municipal de Cultura, ela condiciona que a LDO ela passe pelo Conselho. O Conselho ele trabalha na construção da LDO. Então, a partir do momento que isso não ocorreu, que essa construção da LDO foi feita por você, pela sua equipe e pela equipe da Secretaria de Finanças, a gente está tendo aqui vocês não estão simplesmente cumprindo a Lei do Sistema Municipal de Cultura, porque a lei diz que o Conselho precisa trabalhar, participar na construção da LDO da cultura. Isso é claro, isso é lei. Então, a gente não pode, só estou querendo complementar, que a gente não pode encarar isso como uma demanda, como o Ivan sendo um cidadão que está aqui fazendo um pedido e esse pedido será avaliado ou não. A gente está correndo aqui hoje numa ilegalidade da Prefeitura Municipal, quando ela não cumpriu a lei do Sistema Municipal de Cultura ao consultar o Conselho na construção da LDO. Essa é a grande questão. A questão do Conselho de Política Cultural, que tem maioria da sociedade civil, ele não é consultivo, ele não é opinativo, ele é deliberativo. O Conselho Municipal de Política Cultural de Bragança Paulista é deliberativo. Eu entendo que o plano, veja bem, o plano, ele está teoricamente engavetado por essa administração desde janeiro de 2017. Está sendo empurrado com a barriga, ele poderia ter vindo para esta casa já em 2017, no comecinho de 2017, ele não veio até hoje. Mas o plano, beleza, existem várias coisas do plano que precisam ser construídas, etc. e tal. Espero que vocês consigam mandar isso o mais rápido possível. Porém, para construir a LDO, o Conselho precisa trabalhar junto, isso é lei. É a Lei do Sistema Municipal de Cultura, que já é aprovado desde 2015 e que os senhores, esta administração, não está levando em consideração. Então, essa é a questão. Não, eu gostaria que o senhor não encarasse isso aqui como uma simples demanda da sociedade. Isso aqui é uma obrigação do poder público em sentar com o Conselho Municipal de Política Cultural e debater a LDO com eles. Se você escolheu Festival de Inverno, tantos R$1.000 para o Festival de Inverno, não, você, eu digo assim, você, prefeitura, escolheu dar tanto para o Festival de Inverno, tanto para o Maio Cultural, tanto para o Natal, tanto, sem consultar o Conselho, vocês incorreram numa ilegalidade. Então, é isso que eu gostaria que seja corrigido. A Secretária de Cultura... Uma pena ela não estar presente. Ela quem faz a indicação, né? E para isso, o senhor quer complementar? Tá? Não, você quer complementar? Porque eu te ouvi aqui. Eu te ouvi. Gostaria de falar agora.
que logo na sua saída, Luciano, prestar atenção com isso, você já foi falando mais uma vez que quem indicou o orçamento foi a secretária Vanessa. Eu já falei umas 4 ou 5 vezes aqui que quem tem que trabalhar neste orçamento é o Conselho Municipal de Política Cultural. Isso é lei. E essa lei, infelizmente, não está sendo respeitada. Então, a única coisa que eu gostaria é que essa lei fosse cumprida. Que amanhã, vocês, a partir do momento que vocês consultem essa lei, a lei do Sistema Municipal de Política Cultural, amanhã cedo, vocês vão ver lá que já tem aí um trecho que está escrito que o Conselho deve ser consultado, e aí vocês chamam o Conselho e recriam a LDO junto, porque isso sim é cumprir a lei. Acho que essa é a grande questão. Não encarar isso aqui como uma demanda, mas sim como uma obrigação do poder público, uma vez que existe uma lei a ser cumprida. Tá, obrigado, vereador, pela sua colocação, né, pelos seus apontamentos. Nós vamos procurar observar o máximo possível dentro daquilo que couber. O que eu quis dizer foi o seguinte, né, que o Conselho ele faz reuniões periódicas, né? Faz. E essas reuniões periódicas em conjunto com a secretária. Ela faz parte. Né? Então, essas demandas que vocês apresentam a ela são levadas, sim, a nós, depois de discussão, acredito que com vocês. Né? Eu não tô querendo entrar na esfera da questão de como funciona o conselho, porque aqui nós, como eu te falei, né, cada secretaria tem um conselho, aqui, grande parte delas. É sobre uma questão específica da lei de diretriz orçamentária que não foi cumprida pela secretária. Esse assunto não foi pauta, tá? Não foi pauta repassada pela pasta de cultura e do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Entendi, então é uma... Ótimo. Pela medida da secretária, entendi. E assim, posso dizer até pela postura que ela teve ontem, entrando no começo da reunião, contra a vontade dela, né? Deliberando como se não fosse uma coisa importante que o Conselho devesse deliberar. E nós decidimos deliberar. Tá? Então é só isso que eu gostaria que você entendesse. Muito das questões são combinadas com a secretária. É gravado, eu disse. Mas não tem problema. Você só repete um pouquinho só para dar continuidade. Imagina, vai deixar de gravar um pouco. Pegando o gancho que o senhor está falando, secretário, realmente todas as questões, ou pelo menos a maior parte delas, deve ser deliberada com a presença da secretária, tá? Como o senhor havia dito. Inclusive, Oi. O secretário, membro da diretoria, o Ivan... Como que é seu nome? Fabrício Zappa. Fabrício, vamos ser objetivo com relação à questão LDO, e eu não vou entrar então vamos ser objetivo. A questão da LDO é que, assim, Isso, o senhor está falando que as demandas do Conselho Municipal de Políticas Culturais devem ser abordadas em reuniões periódicas, incluindo a presença da secretária. Tá? No quesito Lei de Diretriz Orçamentária, exercício 2020, isso não aconteceu no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Portanto, a direção, tá, e os membros deste conselho deliberaram uma reunião extraordinária para tratar do assunto devido à importância da participação e, como o vereador Kiki Brau salientou, a legalidade da participação deste conselho para deliberar questões da função cultural na pasta e no orçamento dessa pasta. E isso aconteceu na data de ontem, inclusive a reunião foi aberta e a secretária se fez presente, dando sua opinião particular, e isso está constado em ata, de que ela não achava necessário que o Conselho perdesse, entre aspas, uma reunião de deliberação para um assunto como a LDO, uma vez que já existia um plano municipal de cultura. E, justamente para a seguridade da execução desse plano, nós decidimos deliberar sobre o assunto e estamos aqui protocolando hoje com o senhor estas demandas, sem o crivo da secretária, porque ela não estava até o final da reunião para saber essas metas que o Conselho achou importante constar na LDO, questão cultura. É isso. Como que é seu nome? Fabrício Zappa. Fabrício, obrigado, viu, pela sua colocação. Entendo perfeitamente aí o que vocês estão me falando. Em outros momentos, eu cheguei a participar de muitos conselhos, tá? Hoje não mais por conta de atividades externas, outras atividades, né, universidade, então eu acabo não participando à noite mais de conselhos, até por conta disso.
E cada vez que o Conselho vem numa audiência, que é raro acontecer, né, vocês ficam convidados a vir nas nossas audiências públicas, assim como todos os conselhos de todas as pastas ficam convidados a vir nas nossas audiências públicas e expor, deixar registrado as suas situações, né, sejam elas de cobrança de legalidade, sejam elas de demanda, seja o que for, né, para que a gente possa entender e tentar planejar essa questão. A Secretaria de Finanças, ela faz o trabalho de planejamento junto com todas as secretarias. Então, eu estou recebendo aqui o documento de vocês e vou levar para análise, com certeza. Hoje nós temos aquela análise do programa, que tem 15 milhões e 500 mil reais, que diz respeito a todo o orçamento da cultura, envolve tudo, né, recurso próprio, vinculado. Na lei orçamentária, que vai vir para a Câmara até 30 de setembro, conforme a lei orgânica, nós vamos fazer um detalhamento. Esse detalhamento, sim, vamos levar em consideração. Você está me entregando um documento oficial, eu vou dar o recebimento aqui para você, não tem problema, né? E nós vamos estudar aqui para que seja atendido da melhor maneira possível e o Conselho tenha a sua voz ativa ali dentro do orçamento, né? Nós não estamos sendo totalmente contra o que você está falando. Às vezes eu emito uma opinião e falo aqui demanda, porque para mim demanda é o dia a dia, né? É o meu dia a dia lá, demanda significa muitas coisas. Então, eu falo demanda, você está me demandando uma apresentação de alguma coisa a ser resolvida, né? Então, é nesse sentido que eu falei demanda, então entenda dessa forma, né? Não estou questionando o seu direito, não estou questionando nada disso, né? O seu direito está aqui, está na lei, você está me demonstrando aqui a resolução CMPC 001 de 2019, de 24 de abril, de ontem, né? Que foi deliberada. Então, eu vou levar, nós vamos discutir essa questão. Aqui na LDO vai estar realmente de maneira dentro do programa. O detalhamento nós procuramos fazer da melhor maneira possível, e não só para o Fundo de Cultura, né, mas para os demais fundos também, que têm feito algumas demandas para a gente. Está vendo? Eu falo de novo, a demanda. Me demandam as situações para que eu possa abarcar na lei orçamentária de uma maneira mais analítica, mais detalhada. Tá bom? Então, só para finalizar, acho que é importante frisar que essa é a deliberação do Conselho, que está embasada numa lei e que, portanto, porque é competência desse Conselho aprovar as diretrizes orçamentárias da cultura, isso, entre aspas, inclusive, está explícito na legislação, e que é só salientar para todo mundo que está presente, para o registro dessa audiência, que caso essas deliberações não sejam observadas, é entender que há uma ilegalidade sendo desenvolvida, porque a LDO que vai vir para cá não foi aprovada pelo Conselho como manda a lei. Então, assim, independentemente de como é que isso vai ser processado, é só entender que há uma disposição legal de que o Conselho participe, que já não foi atendida, e que há a necessidade de que as diretrizes orçamentárias sejam aprovadas pelo Conselho e que não foram, caso essas... E veja, há uma linha só aí que a gente está falando de cifra. O resto a gente não está falando de cifra nenhuma. Não estamos falando assim, ó, queremos tanto para isso, queremos tanto para aquilo lá. A gente está dizendo só como a gente da cultura entende que é melhor entender o orçamento da forma estrutural. A gente não está dizendo assim, ó, vai ter que tirar daqui e colocar nisso. De forma mais analítica, né? Porque essas funções que a gente está colocando aí são as funções próprias das políticas culturais. A gente não está falando de política qualquer, a gente está falando de política de cultura. Tá bom. Ivan, aqui no protocolo que eu vou fazer, eu gostaria que você deixasse o contato de vocês para mim, né, para que a gente possa posteriormente entrar em contato, caso haja alguma situação de dúvida, né, para ser sanada, ser esclarecida também. Tá? Se você puder anotar aqui, por gentileza. Alô? Alô. Mudando um pouco agora o assunto, você falou aí fez uma apresentação, e nós, vereadores, recebemos sempre uma demanda do funcionalismo, hora de uma categoria, hora de outra, e os vereadores sempre insistem que tinha que ser feito um plano de carreira em geral para o funcionalismo, por a questão de isonomia, etc. e tal, porque senão você beneficia uma carreira, outra não, atende uma, outra não. E eu vi os dados aqui, então eu queria uma breve colocação.
Antes você tinha a lei Camata, hoje a lei de responsabilidade fiscal, né, do percentual. O percentual é que hoje está tranquilo, ele incide sobre, isso que eu não entendi, incide sobre aquela, não sobre o valor total do orçamento, mas sobre as verbas. Como que está a situação e se comporta um plano de carreiras hoje? Porque o plano de carreira, você sabe que sempre vai ter um aumento, né, um reajuste nos salários. Claro. Dificilmente o plano de carreira vai ter um decréscimo. Isso. Vereador Marcos Vale, obrigado pela sua colocação com relação a percentual de pessoal, né? Então, hoje, como que funciona, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, só um minutinho. Funciona da seguinte maneira, né? Toda a minha despesa que eu tenho com pessoal e encargos dividido pela receita corrente líquida, né? Isso tudo acumulado nos últimos 12 meses, incluindo o 13º salário. Então, a minha receita corrente líquida de 12 meses e minha despesa com pessoal e encargos dos últimos 12 meses. Faço a divisão da despesa pela receita e eu tenho o meu percentual. O limite máximo é o 54%. Existem muitos municípios aí do Brasil que têm ultrapassado isso e estão tendo dificuldade para dar um reajuste, por exemplo, para o funcionalismo deles, né? O limite prudencial, que é aquele limite de alerta, que fala, olha, prefeitura, prudência com os gastos de pessoal, é 51,30%. Né? E o percentual que nós já recebemos alerta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele faz esse controle, 90% dos 54%, que seria 48,6%. Né? A partir do momento que eu ultrapassei esse limite na minha auditoria online, que nós temos todo mês envio de balancete, e ele faz sempre, olha, nós estamos enviando o mês de março. Ele pega março e 11 meses anteriores, soma e verifica. Prefeitura, você está com 48,9%, você ultrapassou o limite, tome medidas de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Né? Não é dessa forma, é de uma maneira muito mais formal, que traz um texto, traz embasamento, e nós buscamos fazer a correção. Hoje é dessa maneira que funciona. Né? Então, o nosso percentual em 42% hoje digamos que é um percentual de folga, mas é um percentual que está controlado hoje. Né? Então, se houver um plano de cargos e carreira, alguma coisa que modifique, vai ser feito um estudo, vai ser feito um impacto orçamentário e financeiro, assim como para qualquer lei que venha para a Câmara e modifique salário de servidores, seja por reenquadramento, seja por qualquer outro motivo, esse estudo é feito diretamente ligado no orçamento. Então, eu tenho o meu percentual de março agora, né? Fechado em 42%. Mas ele não é o percentual que eu publico agora, porque eu publico sempre quadrimestral. Quando eu fechar 30 de abril, eu vou publicar um novo percentual. Pode ser que seja mais ou menos do 42%. E aí eu vou controlando dessa maneira. Né? Eu não cheguei a me aprofundar na lei Camata, né? Não vou poder comentar, mas estudamos também a lei Camata, mas a lei de responsabilidade fiscal ela trouxe um controle muito maior e mais rígido para o gestor. Né? Então, ele tem limites a serem cumpridos. Não cumpriu, tem que atender dentro de um prazo. Antes, o prazo para quem ultrapassasse os 54% era 180 dias. Agora, são 240 dias. Né? Então, as coisas vão mudando. A gente percebe que esse ano o governo federal iniciou de uma maneira um pouco mais ativa, aprovando coisas que estavam ali há muito tempo paradas. Paradas que eu digo em discussão, situações que envolviam questões partidárias, uma série de coisas. E aí a gente percebe que ele está soltando uma série de decretos que têm influenciado na nossa vida aqui. Né? Exigências que antes não tinham, nós temos agora. Contabilidade pública ela é de 2008. Né? Então, hoje nós falamos em patrimônio público. O orçamento ele é uma peça por meio do qual se executa todas as finanças. Então, é aprovada a lei para que nós possamos executar, e, posteriormente, a prestação de contas é em cima do patrimônio, e não mais só do orçamento, porque o orçamento hoje é verificado por auditoria online. Eu estive essa semana em contato com o auditor do tribunal, que estava desde segunda-feira, foi embora hoje, né? E ele vem com toda a documentação pronta, com todos os indicadores a serem conferidos na prática. Então, ele vai até o setor, verifica, pede a peça contábil e pede explicações. E nós justificamos para ele dentro daquilo que nós executamos. Tá? Então, o percentual de pessoal é isso. Né? E a receita corrente líquida não é sobre a receita dos 539. Por quê? Os 539 está englobado receita corrente e receita de capital, receita de investimento.
Então, eu tiro a receita de capital, que não envolve custeio, e utilizo somente a receita própria. Da receita corrente, eu tiro o recurso que é do Estado, retiro o recurso que é do governo federal vinculativo, a despesas específicas, e deixo apenas o que é recurso próprio da prefeitura e aquilo que é constitucional, que é o ICMS, que é constitucional, o IPVA, o IPI, o FPM também. Então, esses recursos somados, eu vou ter a minha receita que eu vou ser obrigado a aplicar na educação, na saúde e controlar o meu percentual de pessoal. Ou seja, eu vou usar só recurso próprio para pagar isso. Então, se eu estou buscando aumentar o recurso próprio, Marcos, é justamente por isso. É para manter o custeio da prefeitura em dia, manter os funcionários pagos em dia, né, os serviços públicos sendo executados da melhor maneira possível. Tá joia? Esclareceu? Obrigado. Alô, alô? Boa noite a todos. Senhor secretário, por gentileza, na mesma linha de raciocínio que o vereador Marcos tinha falado, e também com relação ao que o Conselho Municipal de Políticas Culturais colocou, eu queria ver com o senhor com relação aos números na prática. O Fundeb, por exemplo, até 24/4 de 2018, tinha um repasse de R$22.494.013, e até 24/4 agora de 2019, o repasse foi pelo índice do próprio Fundeb aqui, foi de R$19.300.156,24. Então, teve uma variação de menos 4,4% no repasse da educação. Eu queria entender, por gentileza, como é tratado nesse momento o fato de a gente teve uma solicitação e um aceite de uma lei própria para as páginas, né? E, no caso, essa garantia desse aumento, após votado na Câmara, deve ser contemplado a partir de não sei quando que vai ser o aumento, quem sabe aí dos vereadores? A partir de quando que é o aumento, Marcos Vale, sabe? Das páginas? A partir de quando recebe esse aumento? Agora. A partir do mês que vem? Então, daí eu queria ver com o senhor como que é feito isso, para uma categoria, no caso, né, de já estar planejado para 2020 outros números que não são os atuais nessa LDO, que está sendo hoje, nos últimos meses, né, com esse déficit de menos 4%, e do salário e educação, menos 34%. Então, daí eu queria ver com o senhor como isso é tratado internamente e planejado para ser colocado na LDO de 2020. E depois eu faço outra pergunta. Tá, Assunção, quando a senhora fala em déficit, eu não entendi. Desculpa. Tá funcionando. Vamos lá. Falou em déficit? Esclareça para mim, por favor. Olha, é de um ano para o outro, você está comparando ou não? estou comparando a mesma data do dia 24 de ontem, de 2018, com o 24 de hoje, de 2019. Tá. O repasse do Fundeb foi menos 3%. Daí, no entanto, poderia ser qualquer outra categoria, mas, por exemplo, garantindo a das páginas, a partir do momento que houve a votação, a partir do mês que vem é outro valor, essa LDO, planejada para 2020, já tem que se acrescentar esse valor para essa categoria prevista para 2020. Então, as páginas. Daí eu queria entender como isso é tratado nesse momento, separadamente, quando o Executivo enviou e o Legislativo aprovou, para o ano que vem, se esse já está composto. Como é que isso é feito? Deixa eu explicar para você. O Fundeb, hoje, ele é utilizado 100% para a folha de pagamento do magistério, tá? Então, 60% seria o limite mínimo a ser aplicado, né? O limite mínimo é 60% do total recebido no ano. Nós aplicamos 100% na folha e complementamos com recurso próprio. Quando o projeto de lei das páginas veio para a Câmara, ele já veio com impacto orçamentário feito. Então, já foi feito um estudo prévio no qual vai, sim, suportar, dentro do fluxo de caixa, as despesas que venham a ocorrer. Tá? Então, está composto, sim. E para o planejamento futuro, claro, nós vamos sempre alocar aquilo que está
já em execução e aquilo que está sendo previsto para o próximo exercício. Então, tá contemplado. Sérgio, quer complementar, por favor? Então, esse ano, 19.300.000 é do dia 30 de março, 31 de março, não é de 24 de abril. Aonde que está? Até o dia 24 de abril, a Prefeitura arrecadou 23,5 milhões de Fundeb. Já é maior do que no dia 30 de abril do ano passado. 22 milhões é referente ao dia 30 de abril de 2018. Esse ano, até 30 de abril, agora semana que vem mais um repasse de aproximadamente 2 milhões. Inclusive, no ano de 2018, Assunção, veio um questionamento, né, do tribunal falando que nós gastamos 100,15%, ou seja, gastamos 0,15 a mais. Né, e esse 0,15 a mais foi justificado, né, Sérgio? Sim. Por conta de demandas porque o recurso fica aplicado e com isso tem rendimento. E o fato de ter o rendimento nós temos que aplicar também. Então é pertinente comentar que nós gastamos 100,15 envolvendo já os recursos de aplicações financeiras também. Mas no dia de hoje nós recebemos mais do que no final de abril do ano passado já. No final de abril desse ano, nós já receberemos por volta de 3 milhões a mais de Fundeb da mesma data. Ele é recebido conforme o número de alunos, né, da rede. Isso, e aumentou o fator de ponderação da creche também, que era 1, agora é 1,15, que justamente abrange as páginas, os professores de creche. Né? Foi agora, nesse ano, no final de 2018, em dezembro, a portaria interministerial foi atribuído 1,15, não mais 1, para alunos de creche. Então, houve um aumento, inclusive, para as creches de repasses do Fundeb. E nós tivemos mais alunos esse ano também, que para o ano seguinte o Fundeb será ainda maior, devido ao número de alunos maior também. Obrigado, Sérgio, pelo esclarecimento. Então, nesse caso, o Fundeb e o salário educação, eles estão juntos dentro do programa daqui, da forma que vocês apresentam, porque nesse material que eu colhi, que eu pesquisei, é separado o salário educação da verba do Fundeb como um todo. Então, no salário educação, veio 2.837.507 em 24/4/2018. Para esse ano, o dos 19 que você estava falando, são, no caso, menos 34%, veio como 18.0670. O QESE, o Cota Salário Educação, é um recurso federal. Né? E nós recebemos, né, o Fundeb como recurso estadual. Né? Nós não temos complementação da União no Fundeb, né? Mas alguns estados têm, porque não atingem o teto. Isso, o salário educação é um outro recurso. É um outro recurso. É para utilização apenas na educação básica, mas não tem vínculo com folha de pagamento, como o Fundeb pode ser utilizado. Então, ele pode ser aplicado 100% na folha, mas ele não pode ser menos de 60% no magistério. Tem que pagar professores com esse recurso. E eu complemento, nesse caso aqui, nós temos mais de 4.100 funcionários, né, mais de 2.000 na educação, e nós pagamos os professores. Esse recurso que vem não é suficiente para pagar 100% dos professores. E nós complementamos com o recurso próprio. E ele é obrigatório 95 a aplicação no exercício. É com recurso próprio, porque o QESE não pode ser utilizado para pagamento de folha de pagamento. Então, ele foi recebido esse ano 2.800.000 até 31 de março. Hoje já está com 3.600.000. Está vindo uma média de 850 mil por mês de QESE. Hoje já... Eu sei porque eu fiz a prestação do Fundeb para amanhã. Amanhã eu tenho prestação de contas do Fundeb. Então, eu estou com... Não. O salário educação é federal, mas o Fundeb, é estadual. Tá? Qual que é a sua outra pergunta, São? É referente ao próprio exemplo falado sobre cultura na prática, né? Eu queria ver com o senhor se teria como, por exemplo, em primeiro lugar, esclarecer que o que foi colocado como sendo uma obrigatoriedade hoje, um cumprimento da Prefeitura para com a sociedade civil através do Conselho, foi uma adesão da Prefeitura em 2014 para, em 2015, a Prefeitura de Bragança Paulista ser contemplada no Sistema Nacional de Cultura.
Então, Bragança Paulista, a prefeitura, fez adesão ao Sistema Nacional de Cultura, e nessa adesão envolvia obrigatoriamente a capacitação dos agentes culturais, as políticas culturais do município por segmentos. Isso foi feito através de uma organização social de cultura, que fez essa capacitação aqui para o pessoal nesse mesmo auditório, sabe? Então, essa obrigatoriedade foi por causa da adesão da prefeitura ao Sistema Nacional de Cultura. Então, é essa adesão que dá hoje ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, dividida por segmentos, com as cadeiras respectivas, de acordo com as atividades culturais, que dá o direito de falar dessa maneira que foi falado, com relação a não ser uma simples demanda, mas sim uma cobrança do que foi planejado anteriormente para ser executado. Considerando isso, nós temos, para cultura e turismo conjuntamente, vocês tinham planejado, né, R$ 37.611.536. Para o ano de 2019, especificamente, que é esse ano, aliás, vamos colocar para o ano passado, né? Foram R$ 11.235.617. E esse ano são R$ 4.853.578. Qual que é, quando a gente fala sobre as demandas culturais e a LDO e o próprio PPA alcançar, né, o sentido de o Conselho Municipal de Políticas Culturais ser atendido, né, a sociedade civil ser atendida via conselho, né? Quando se fala isso, é saber exatamente esse dinheiro para que foi e para que é utilizado. Considerando que foram 11.235.617 o ano passado, dentro do PPA, a pergunta é, onde que a gente consegue localizar, somar, né, de acordo com as atividades, para onde foram os 11.235.617? E para este ano, que são 4.853.578, quais são as atividades, com a solicitação do Conselho agora, que podem vir a ser contempladas dentro da sobra, que provavelmente houve dos 11 milhões do ano passado, mais dos 4.800.000 desse ano, entendeu? Isso sem contar o fundo, isso sem contar que também não foi 1% do orçamento total. E daí, nesse caso agora de haver esse controle social via Conselho, né? Qual seria a forma, o senhor recebeu as demandas aí, as sugestões, né? E qual seria daqui para frente, considerando o próprio PPA, de alterações do que foi proposto dentro do PPA na própria LDO. E esse saldo, essa diferença de valores, onde o Conselho pode ter acesso a essas informações. Vamos deixar claro, Assunção, que não tem sobra de valores de um ano para o outro, a não ser que tenha superávit de conta bancária, né? Então, nesse caso, é o seguinte, o orçamento que foi reservado foi utilizado, mas, assim, não tem essa questão de sobra de um orçamento para o outro, né? A única sobra que existe é quando sobra o recurso, depois de eu excluir o meu resto a pagar, o quanto sobra? Aí é o meu superávit do ano anterior. Então, se eu tive superávit, eu vou abrir de acordo com aquilo que eu tenho de recurso. Aquilo que é vinculado, eu vou abrir na conta vinculada. Aquilo que não é, eu vou deliberar conforme a necessidade das pastas municipais. O orçamento ele segue o princípio da anualidade. Tá? A cada ano ele é executado. Por isso existe hoje uma LDO para cada ano e uma LOA para cada ano. E o PPA é o plano de 4 anos que nós construímos lá atrás. Tivemos várias audiências públicas, as pessoas puderam participar, né? Muita gente que está aqui participou das audiências. A opinião pode ser dada também pelo site da Prefeitura. Nós temos um link de sugestões, PPA, LDO e LOA. Né? Nós implementamos essa ferramenta em 2017 para que fique lá. A qualquer momento, fora até do período de planejamento, a pessoa pode mandar a sua opinião. Nós vamos guardando esse material para o momento do planejamento. Né? Eu estou recebendo aqui, por exemplo, a demanda do Conselho de Cultura, é o primeiro conselho que me protocola uma demanda. Né? Então, nenhum outro conselho veio me trazer uma demanda diretamente, a maioria foi via secretaria. Então, veio por meio da secretaria, a secretaria elabora o seu relatório e nós incluímos no orçamento de acordo com aquilo que a secretaria, sim, determina. Né? Ela é a gestora da pasta, é a gestora dos recursos públicos, é ela que assina o contrato e presta contas depois. Né? Então, essa deliberação que foi feita,
que é feita pelo Conselho, no sentido que eu comentei de ser orientativo, mas também de ser opinativo, né? E aí, uma vez acatada essa opinião, é gerada uma requisição, né? Essa requisição passa por 3 orçamentos. Se for para licitação, tem que fazer uma média para a elaboração de um edital. Quem que é o gestor desse contrato? É a secretária, né? É a secretária que responde junto com o prefeito. Eu, como secretário, respondo pelos contratos da secretaria junto com o prefeito. Então, a gestão contratual é minha, né? Eu sou obrigado, por meio do artigo 60 da Lei de Licitações de Contratos, a 8666, a cumprir à risca aquilo que está ali na minha execução orçamentária, né? Então, realmente é importante a participação popular, por isso que eu pretendia, e deu certo, essa inclusão, viu, Ditinho, das audiências públicas após o horário comercial, para poder ouvir realmente as pessoas, né? Não só lá pelo site da prefeitura, que vocês podem dar a opinião de vocês, mas também aqui, porque vai ficar registrado, está no site da Câmara, né? Facebook, está na ata que está sendo enviada posteriormente, cópia ao prefeito, cópia ao Tribunal de Contas, né? De maneira muito transparente, eu venho aqui para explicar como funciona o orçamento e como funciona o processo de elaboração. Nós estamos no processo de elaboração, tanto que meu slide fala fase em elaboração, né? Ele não está pronto ainda, né? Eu preciso protocolar aqui na Câmara. Depois a Câmara vai discutir. Pode ser que algum vereador venha a querer modificar alguma coisa, né? Não sei, vai depender da discussão que eles tiverem. O detalhamento depois vai ser na lei orçamentária. A lei orçamentária, como eu falei, vão ser 4 audiências públicas, né? Vai ser uma durante o dia, no horário comercial, e 3 à noite. A noite é justamente para isso, para a participação das pessoas, para ouvir realmente. Nos anos anteriores, tivemos, por exemplo, na SEMADES, a participação do Dr. Ricardo. Ele é promotor de justiça, né? Tivemos a participação de várias situações voltadas nesse sentido, com o judiciário também. Então, é isso, Assunção. A gente divulga a audiência pública e é marcada naquele dia, naquele horário, que é o horário disponível para trazer toda a equipe, né? Porque você pode ver que eu estou com a equipe toda aqui de finanças hoje para ouvir, anotar as situações que estão sendo propostas, o vídeo que está registrado, que eu vejo depois, e tento extrair o máximo possível, conversar com cada secretário e planejar o orçamento do ano que vem. Tá joia? Em respeito ao próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais, conforme eu solicitei ao senhor, existe a possibilidade de esclarecer com relação aos milhões de 2018, mais os milhões de 2019, até essa data, exatamente o quanto foi e para que foi utilizado? É possível. Uma vez que, por gentileza, nesse sentido, nós tivemos a alteração de alocação de verba, por exemplo, para recap, né? Verba que era de turismo, por exemplo, foi usado para recapeamento da área central do município. Então, seria interessante conhecer a proposta que é da própria gestão, da administração pública, e o momento em que, posteriormente, forem executados os projetos, quais foram e quais os valores, entendeu? Tá, a gente não consegue, normalmente, ter esse feedback, né? Deixa eu te falar. Nós, cidadãos. Dia 29 de maio de 2019, às 9 horas da manhã, aqui na Comissão de Finanças, vai ser apresentadas as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Então, já fica o convite para todo mundo, né, que tiver interesse em vir participar. Nós fazemos um detalhamento dessa questão que você está me requisitando. Tá? E nós temos aqui, olha, nós tivemos a audiência semana passada da LDO, né, foi durante o horário comercial, foi na Comissão de Finanças aqui com os vereadores, ficou gravada também, né, então todo mundo pôde vir participar. Na de hoje eu até fiquei um pouco surpreso e fiquei até lisonjeado com a presença do conselho completo aqui, né? Como eu disse, é a primeira vez que vem um conselho nas metas fiscais ou numa audiência pública, né? Então, dia 29 de maio de 2019, 9 horas da manhã, metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Tá? Então, fica o convite para que todos possam vir participar. Nessa audiência é onde nós fazemos justamente esse detalhamento, onde foram aplicados os recursos, né? Então, você está me requisitando um detalhamento maior, vamos abarcar e trazer na próxima audiência pública,
tá? Que vai se referir ao primeiro. Juntamente com o de Secretaria de Assuntos Jurídicos, sobre os processos judiciais, o estoque, com os valores, né? Os precatórios também. Tá joia. Por gentileza, que eu tinha esse eu já coloquei. Tá, né? Vou obrigada. colocar o detalhamento da cultura e de outras pastas que algumas pessoas me requisitaram também. Bom, a palavra ainda continua aberta. Bom, então, não havendo mais nenhuma palavra em aberto, tem alguma coisa da internet ou não? Uma pergunta? Não? Quero passar aqui a palavra para a Rosângela, chefe da contabilidade, para explanar aqui a sua fala, por favor. Boa noite a todos. Eu também fiquei extremamente lisonjeada com a participação, né, do nosso corpo de servidores da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, né, em especial os da Secretaria Municipal de Finanças, que eu tenho honra de fazer parte. E também, né, em especial, né, nessa noite, com a participação dos colegas membros, né, do Conselho de Cultura. Eu vejo, talvez as pessoas possam até não ter entendido a forma com que foram colocadas, né, algumas palavras, mas é um conselho que deve ser exaltado enquanto participação, enquanto envolvimento. A gente vê realmente, estando no conselho, né, a dedicação, né, para um coletivo, né? Então, eu acho que eu gostaria de destacar. Então, eu também tenho honra de estar lá com vocês quando eu posso participar, porque existem algumas reuniões que é justamente em horário que eu tenho aula em São Paulo. O quê? Sou membro do conselho, com muita honra. Mas eu não consigo participar o quanto eu gostaria de participar. Então, tem a participação mais ativa da minha suplente, né? Porque, quando eu fui nomeada, acabou coincidindo com o dia e horário que eu tenho aulas em São Paulo, né? Então, mas eu percebo que a contribuição é muito grande. Então, eu ovaciono a iniciativa de vocês. Até foi uma surpresa para o Luciano, né, a participação do conselho. Foi muito importante. Eu tenho certeza que será apreciado, que será motivo de discussões, né, e que, na verdade, como o Luciano falou, a gente tem que ter uma responsabilidade como um todo com o município, né? Então, a Secretaria Municipal de Finanças, ela trata todas as demandas de todas as secretarias, e a gente tem limites. E, quando o Luciano ainda fez o questionamento, vocês indicam uma possibilidade da origem do recurso, porque a gente pensa em despesa após saber, né, a gente ter um norte, né, um provisionamento, uma previsão de receita, né? Então, até para tratarmos valores X, Y, Z, a gente tem que ter primeiro isso previsto enquanto entrada, enquanto receita, né? Então, foi muito pertinente a colocação do Luciano também nesse sentido. E, quando a gente pensa em realocar recursos, a gente não pode também fazê-lo de forma irresponsável, né? Porque você vai tirar valores de um outro elemento orçamentário que também tem as suas justificativas e as suas necessidades. Então, eu tenho certeza que a administração vai fazer um trabalho muito sério nesse repensar o orçamento, né, enquanto LDO ainda, né? Mas a gente vai conseguir ver melhor os reflexos por causa da abertura que existe na LOA, né? Mas aí vocês já deixaram um marco importantíssimo, né, até para reflexão, quanto às questões de legalidades, isso também vai ser visto. E, de qualquer forma, vocês estarem aqui também está passando pelo Conselho. Então, eu já não vejo como uma ilegalidade, né? A própria apresentação do documento de vocês vai ser apreciado, já vamos dizer assim, para talvez corrigir algo que não foi observado a contento por todos nós. Tá bom? Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Rosângela, pelo seu comentário, e é exatamente isso, né?
Então, entendo que, às vezes, as palavras que nós emitimos, elas são muito técnicas, né? E nós estamos falando aqui de uma situação que a gente está vivendo no dia a dia, atendendo a todas as pastas, e a gente pretende atender todas as pastas com excelência, né? Então, através da Rosângela na contabilidade, todos os servidores aqui que estão aqui presentes, estão muitos acompanhando pela internet. Por quê? Para que a gente execute as ações de acordo com o que foi planejado. Então, não dá para você superestimar uma receita que você não vai receber futuramente, né? Como eu disse, a gente tem ali a previsão da receita e já tem toda a fixação da despesa. Então, isso é feito durante um ano anterior. É feito em todo esse período, nós temos a possibilidade de emitir opiniões, de receber sugestões, justamente para abarcar nesse momento que é a LDO, né? Então, quando se fala em ilegalidade, é uma coisa muito séria, né? Nós temos também área jurídica, entendemos um pouquinho da área jurídica, né? E temos o nosso trabalho também voltado a essas questões. Então, quando se falar em legalidade ou ilegalidade, temos que ter muito cuidado, porque nós estamos cumprindo com a legalidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu disse, ela é regida pela 4320, ela é regida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ela é fiscalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, né, e outros órgãos ainda que fazem essa fiscalização. Na execução, é totalmente plausível a discussão em conselho, emissão de ata e encaminhamento, muitas vezes, para nós, que não temos, às vezes, o acesso direto, mas cada conselho pode nos enviar também, né, Rosângela, as suas atas, para a gente discutir com o secretário. O secretário traz para a gente também, em alguns momentos, né, alguns secretários. Então, eu quero deixar registrado que nós vamos procurar fazer o trabalho da melhor forma possível, dentro da lei de transparência, dentro da lei de responsabilidade fiscal, e seguir novamente para uma aprovação de contas, como ocorreu com as contas de 2017, aprovadas essa semana pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem ressalvas, né? Foi aprovada com algumas sugestões de acertos, melhorias, mas todos os indicadores foram atingidos, todas as questões de legalidade foram cumpridas. Agora segue para a Câmara Municipal para dar sequência, né, na votação, aprovação, análise dos vereadores, e com isso encerra o ano de 2017. Né? E 2018 nós estamos em período de fiscalização. 2019 nós estamos em execução e 2020 nós estamos em fase de planejamento. Então nós estamos olhando para todos os lados, né? Esses financiamentos que nós estamos fazendo vão atingir os anos posteriores. Com isso, eu tenho que deixar receita prevista e também situações confortáveis para o orçamento, né? Hoje eu estou num cargo que é transitório, né? Pode ser que eu esteja ou não esteja num futuro aí, né? Mas a ideia é que nós estejamos sim para executar, porque nós praticamente arrumamos as finanças da Prefeitura de Bragança, arrumamos no sentido de organizar, né? Identificamos as despesas, que são muitas, como falei, já quitamos grande parte delas. Desses 110 milhões, 92 milhões já foram quitados. Temos ainda um longo caminho a percorrer com restos a pagar. Antes de pagar, nós temos que verificar a legalidade. Os contratos de anos anteriores, nós revisamos e conseguimos abatimentos, conseguimos descontos nos contratos. Ao invés de aditar, nós conseguimos suprimir os contratos, com isso economizamos em contrato. Então, não é porque a Prefeitura hoje está numa situação confortável, foi um trabalho realmente de todas as secretarias municipais, que envolveu o direcionamento do prefeito Jesus, o direcionamento do vice-prefeito Amauri, que muitas vezes também esteve como prefeito. Os vereadores que vira e mexe estão na prefeitura nos cobrando também. Então, é isso. A Secretaria de Finanças é isso. É transparência, é trazer para vocês exatamente aquilo que a gente tem de dificuldade e tem também, né, de possibilidade. O cobertor, como nós comentamos, é curto, né? Mas, frente às demandas que eu falo, demandas em geral, de todas as áreas, mas nós vamos procurar atender aquilo que está no plano de governo do prefeito, que foi eleito com 72% dos votos, né, nas urnas, e atendendo o plano de governo, atendendo as demandas de cada bairro, de cada local da cidade, e também o que os vereadores têm apresentado para nós. São mais de 170 ruas sendo asfaltadas, né, nesse momento, grande parte com a nova máquina que nós adquirimos, que é a acabadora de asfalto.
estamos adquirindo mais R$2 milhões com recurso próprio de material para que essa máquina continue trabalhando a todo vapor, né, porque ela é muito rápida na hora de fazer o trabalho dela, né. E com isso nós vamos ter que ter demanda, temos que ter bastante material para poder suprir e asfaltar as ruas que estão sendo necessárias. Tá? Então, pessoal, quero deixar em aberto. Tem mais alguém que gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma palavra, por favor? Aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção e deferência dos membros da Secretaria ao Conselho. E eu gostaria de propor para vocês que vocês, assim como a gente já tem representatividade dentro do Conselho, também façam aparições esporádicas, sei da agenda de vocês, corrida, mas para que vocês vejam qual que é o fundamento da organização do nosso Conselho. O senhor falou em dado momento da questão do fundo e da gestão do fundo, e é intenção do nosso Conselho, na nossa gestão, inclusive, angariar recursos de forma própria. Então, eu gostaria, inclusive, de deixar aberto para a população, também para fazer participação das reuniões do Conselho de Políticas Culturais, para que vocês entendam que nós, fazedores de culturas, que fomos eleitos pela sociedade para representar a sociedade através de cultura, a gente também está preocupado em incentivar a iniciativa privada a angariar recursos para o nosso Fundo Municipal de Cultura. A própria pasta, através da secretária, também já vem disponibilizando recursos diretos de arrecadação para o fundo. E esses recursos passam por uma gestão coletiva, tanto da pasta quanto do Conselho. Nós temos uma comissão de finanças dentro do Conselho, que é uma comissão ativa. Desde o começo, onde a gente recebeu os primeiros R$20 mil, já foi feita uma comissão para a gente entender qual é a melhor deliberação desses valores. Agora, após Festa do Peão, vem mais um aporte, e isso já está em pauta. Então, secretário, quando a gente traz aqui para vocês um dado, uma solicitação, é justamente dizendo que esse Conselho, pela primeira vez na história da cidade, ele não só é deliberativo por legalidade, como ele é deliberativo porque ele realmente se preocupa em deliberar ações que não vão contra o Executivo, ao contrário, que trazem o Executivo como par, mas pensando que realmente essas ações elas cheguem na cultura de fato, no fazedor de cultura, e que ela emancipe o fazedor de cultura. Que a gente não deixe só a pasta como gestora da cultura no sentido de decisão do que é cultura para o munícipe. Que o próprio munícipe, através da sociedade civil organizada, que somos nós como Conselho, digamos para a pasta o que é cultura. E a melhor forma de investir os recursos que advêm da gestão municipal, seja através de repasses ou do próprio Tesouro. É esse o objetivo da presença grande do Conselho aqui, do compromisso do Conselho com essa secretaria, tá? E a gente agradece o espaço e até peço desculpas pessoalmente se em algum momento, em alguma palavra, houve rispidez. A intenção não é macular ou caçar bruxas ou erros. Pelo contrário, a gente quer sim manter o bom relacionamento. A gente fez o apelo da aprovação, da importância da aprovação do plano dentro dessa casa legislativa, e a gente pede, inclusive, que vocês, secretários, entendam também a importância disso para nortear as ações, e isso a gente vai fazer com que realmente toda a pasta de cultura tenha uma métrica de investimento dessas demandas e dessa arrecadação de acordo com o que foi decidido em comissões, em assembleias, em conferências municipais, né? Então, a gente vai fazer conferências setoriais, conferências de território dentro dos bairros. Então, tudo isso está sendo proposto por esse Conselho, e é importante que vocês venham a saber do trabalho do Conselho, de quão evasivo nós estamos tomando medidas importantes para que o município realmente tenha cultura feita por fazedores de culturas e no sentido inverso, no sentido da sociedade civil organizada para o executivo, e não como sempre é feito desde tanto na cidade, onde a população se senta e apenas cruza os braços e estica a mão pedindo para que a pasta pague ou banque algum evento. Nós estamos realmente preocupados em fazer essa gestão coletiva, principalmente pela questão
da possibilidade de deliberação, pelo que se passou, como a Assunção falou, em 2014, aprovado em 2015, para já exercício, do Conselho Deliberativo dentro da questão de políticas culturais e adesão do Sistema Nacional de Cultura, que, infelizmente, hoje não tem a mesma proporção. Mas a gente entende que, independentemente da esfera federal e federativa não estarem tão consoantes, a importância desse modelo ser positivo para a cidade e da gente continuar trabalhando nessa pauta está fazendo com que o Conselho vá além e consiga realmente auxiliar a pasta da cultura. E a gente fala de cultura porque é a nossa demanda. Tá joia. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Recebi seu documento, né, e vamos trabalhar em cima daquilo que for possível, tá? Dentro da Secretaria de Finanças, eu estou aberto a fazer aquilo que for possível, né? A gente, como eu disse, o orçamento tem a sua limitação, né? Mas é tudo conforme também as demandas que o prefeito nos passa. E vai uma cópia desse documento para o prefeito, tá bom? Muito obrigado pela sua fala. Não teve nenhum momento, não senti nenhum momento de rispidez, não vejo motivo para isso. É uma discussão aqui, às vezes, que pode ser um pouco mais acalorada, mas é uma discussão, é um processo democrático que está ocorrendo. Então, eu respeito a opinião de vocês, tá? E é isso daí. Obrigado. Queria que o Ditinho Bueno desse a sua palavra, por favor. Boa noite a todos, secretário. Agradecer a presença de todos vocês, dizer que nós aguardamos a peça com muita expectativa nesta casa. Foi importante e é pertinente que nós vamos estar observando se houve realmente a participação do Conselho na deliberação do orçamento junto à pasta. Isso nós vamos ficar atentos. E é importante a participação. Nós temos tido aqui diversas audiências e, infelizmente, a participação popular realmente deixa a desejar. Nós temos aqui divulgado, nós temos convocado, o secretário coloca os horários que possibilite a participação de toda a comunidade, enfim, a participação ainda é muito pequena. Mas foi importantíssima a presença de vocês para a gente tomar conhecimento, e assim que a peça chega nesta casa, pode ter certeza que da parte desse vereador, desta casa, nós vamos estar observando qual foi a deliberação junto ao Conselho. Pode ter certeza que nós vamos estar atentos a isso. E eu creio também que a participação dos senhores nesta noite, e com a atenção e o carinho que o secretário, e a transparência, e os métodos que são usados pelo secretário dentro da legalidade, conversando com a secretária de Cultura, eu creio que as coisas serão aí contempladas, não é? E eles serão ouvidos e a participação do Conselho, que é dentro da legalidade, também será respeitada. Uma boa noite a todos. Bom, então, quero encerrar aqui a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, agradecendo em nome do prefeito Jesus, tá? do vice-prefeito Amauri, que fez a abertura aqui da audiência, e de toda a nossa administração, né, da Secretaria de Finanças e todas as demais secretarias. Eu agradeço as opiniões aqui explanadas, registradas, e que a gente possa fazer uma peça né, dentro daquilo que realmente demandam aí a população, demandam aí os conselhos e também toda a gestão da administrativa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado.